Salve peixeiros, com muita honra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista. Antes de fazer o que eu costumo realizar a respeito de análises pós-jogo, desta partida aí de um empate que culminou em Santos e Série B, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, gostaria de tecer alguns comentários aí que antecederam esta partida relativos aos bastidores entre idas e vindas, saídas, entradas de possíveis contratações de alguns jogadores, como também mais um episódio do campo minado que é o Santos Futebol Clube hoje, fora de campo, assombrações de transfer ban resultantes dos fantasmas das gestões anteriores. Mas primeiramente falar aí de alguns rostos que acabaram por sair, e fora, não fazem mais parte do quadro do Santos, entre eles, por exemplo, do zagueiro boliviano, ao contrário do Miguelito, que realizou essa partida hoje. Muitos dizem que talvez pode fazer até muito mais falta do que o centro meio-campista que entrou no segundo tempo nesta partida. Estou falando do Leonardo Zabala, zagueiro de 21 anos, que resolveu sair do Santos depois de uma decisão monocrática do Fábio Carille de mantê-lo afastado, talvez em função da lesão que ele sofreu há algum tempo atrás, mas pela pretensão pessoal que ele tinha de integrar a seleção do seu país já nesse semestre, que integra a Copa América, ele se viu, de certo modo, prejudicado nas ambições dele e acabou fazendo aí o corre para sair, e agora ele integra a equipe do Cancún do México para jogar na segunda divisão mexicana. Muitos que acompanham o Santos mais de perto até lamentaram a saída dele por fato de ele ter talvez até mais recursos do que certos jogadores que já tiveram chances no elenco principal nesta temporada, como o caso do zagueiro Alex Nascimento, que todos sabem teve uma atuação bem questionável, especialmente naquele gol sofrido contra o Amazonas no primeiro turno, lá na Arena da Amazônia. Muitos dizem que ele até é melhor do que o Alex. Infelizmente o Santos vai sair com as mãos abanando, primeiramente, porque vai sair de graça. Não, logicamente, com futura porcentagem de venda do zagueiro, caso ele seja transferido para algum clube europeu. Como se sabe, de acordo com o portal GE, ele integra uma equipe na qual tem parceria com uma equipe espanhola, que pode servir de ponte para que ele possa ser talvez transferido futuramente para o futebol europeu, e o Santos ainda mantém uma porcentagem do seu passe. Outro exemplo aí, realmente pode-se dizer a respeito de contratações e como que o Santos negocia os seus jogadores, uma equipe como a nossa, que tem, aí comparado com as outras demais grandes que integram a Série A, tem menos recursos financeiros do que tange cotas de TV, captação de bilheteria com sua torcida, o fator de contratações, de negociações, de venda de jogadores, acho que é fundamental, e é que é talvez o grande produto na qual o Santos pode captar dinheiro para poder reforçar o elenco, para poder desenvolver, ou pelo menos se atualizar como clube e não cair no esquecimento do tempo, enquanto outros clubes demais da primeira divisão acabam se sobressaindo. Estou falando a respeito do caso do Joaquim, que essa semana acabou sendo vendido também para o futebol mexicano, só que dessa vez uma equipe de primeira divisão, para o Tigres do México. Após aí detalhes envolvendo pretensões do Botafogo e do Bahia, a diretoria entendeu que a proposta da equipe mexicana foi melhor financeiramente. O Joaquim, em termos de reais, acabou sendo vendido por 45 milhões, a cotação do dólar 16 milhões. E que chamou a atenção é o fato da distribuição desse dinheiro, que vai ser utilizado mais para quitar dívidas, como por exemplo em relação à própria equipe do Tigres, por causa daquela aquisição do Soteldo, feito da administração anterior, e também pelo fato de pagar a outra equipe anterior que estava o Joaquim no Brasil, que era o Cuiabá, que vai deter grande parcela dessa grana, que detinha aí os direitos federativos do atleta. Não somente isso, como também uma parcela que o Santos ainda tem para pagar a equipe mato-grossense pelo passe do Joaquim. Então, que vai sobrar para o Santos aí, segundo consta, em torno de 2,5 milhões de reais, na qual, nos perfis de redes sociais do clube já anunciou que serão utilizados para, pelo menos, fazer a manutenção do CTR Pelé, possivelmente na iluminação, que acabou sendo instalada aí recentemente,
e outros fatores aí que envolvem o patrimônio do clube, que poderíamos, né, fazer mais grana, mais caixa, né? Falta ainda essa política de poder desenvolver, né, nessas negociações algo que atribua uma receita maior para o clube, né, como dizendo que uma equipe que sofre com esses problemas de escassez de captação de dinheiro e justamente a venda de atletas, especialmente aqueles formados pelo clube ou que são acabando sendo chamados de vitrines para o clube, como o caso do próprio Joaquim, que ele acabou sendo um grande jogador assim de mercado hoje, vestindo a camisa do Santos. Não necessariamente do Cuiabá, mas o Santos acabou sendo vitrine para o atleta. Então, era de se esperar, pelo menos da parte do torcedor, que o Santos poderia arrecadar com mais dinheiro na venda do Joaquim, assim como acontece com outros jogadores, várias experiências aí anteriores que a torcida sempre critica nas redes sociais e comenta por que o Santos sempre tem essa capacidade de arrecadar menos com jogadores, sejam eles formados pelo clube, sejam aqueles que acabam, né, sendo vitrine, vestindo a camisa do clube, que acabam dando mais grana para os atletas, para os clubes adversários do que para o próprio clube. Então é esse fator que ainda a gente está pecando bastante. Eu sei que eu entendo que essa administração hoje, encabeçada pelo Marcelo Teixeira no seu 7º mandato, ainda nesta temporada de 2024 vai ser mais para se reconstruir, reconstrução, ainda de varrer os escombros das gestões anteriores, da qual inclusive o próprio, muitas vezes eu endosso aqui, que muitos que encabeçaram gestões anteriores hoje estão na gestão atual do Marcelo Teixeira, então indiretamente, não passando pano para o atual mandatário, ele também pode ser considerado indiretamente responsável por certos fatores que acabaram nos comentando na segunda divisão. Então, isso aqui não é uma defesa, mas sim apenas para entender o cenário que acabou sendo herdado pela administração do Marcelo Teixeira. E realmente se reconstruir, realmente varrer a sujeira, ainda é de, pelo menos, varrer os escombros, né, da hecatombe que se teve nas 6 de dezembro de 2023, como, por exemplo, não possível futuro transverbal novamente, agora desta vez relativa ao atleta Uribe, que não só do antecessor, mas do antecessor dele, do outro cidadão que nem vale a pena dizer o nome do rapaz, que enquanto mandatário se recusou a pagar 10 milhões de reais, 10 milhões pela aquisição do Uribe, em troca do Bruno Henrique, mas que agora vai fazer o clube ter que se virar para pagar 26 milhões para não sofrer mais um transfer ban, mais um campo minado explodindo nos bastidores do clube. O outro que, graças a ele, justamente por causa desse rapaz, desse cara que acabou sendo 3 vezes expulso do clube, impeachmentado, que surgiu o sucessor dele, que nos meteu nessa Série B. Isso vale um recado bem direto para aqueles, que lá atrás, em 2018, no primeiro impeachment dele, livraram a cara dele porque acharam que era uma conspiração. Não, nem vale a pena dizer aqui, mas vale isso aqui como registro, vale isso aqui para o torcedor refletir também. Falando agora do que foi essa partida, o Santos mais uma vez empatou, uma ocasião que poderia ter produzido mais. Embora se sabe que a equipe do CRB, que impôs aí uma dificuldade muito grande com relação no campo de defesa, demonstrou aí nos antecedentes que, por que foi finalista da Copa do Nordeste esse ano, né, deixando para trás times que estavam na Série A, como o caso do Bahia, por exemplo, né, deu calor no Fortaleza na final, e é, assim como o Santos, um dos que melhores produzem dentro de casa, pelo menos não deixam passar pontos, não deixam, pelo menos estão invictos, assim como o Santos, nesta temporada de 2024, nesse campeonato da Série B. O Santos poderia sim ter ganho, ter saído com uma vitória de 3 pontos, visto aí que a equipe teve o domínio de jogo na maior grande parte do tempo, quanto que a equipe encabeçada pelo Daniel Paulista, um ex-atleta do Santos no passado, por exemplo, se limitou muito exclusivamente em jogar pelos contra-ataques, ficou grande parte do tempo recuada e produzia muito, que quase exclusivamente em jogadas de chutes de longa distância, que é o recurso que eu falo sempre aqui, que equipes que disputam essa competição gostam de fazer, por exemplo, e que o Santos até pouco tempo atrás
não tinha se tocado com relação a isso, que agora está começando a se aprimorar. Como, por exemplo, tivemos aí várias oportunidades com o Otero, com o Guilherme, mas o que, se a gente não saiu hoje com essa vitória, foi talvez pelo fato de que houve um posicionamento muito diferente do Diego Pituca em comparação com os jogos anteriores. Ele, por exemplo, que gostaria muito que continuasse com essa triangulação com o Guilherme Escobar, hoje não aconteceu. E que quase que exclusivamente a equipe se concentrou em muitas jogadas pelo Otero, com o Sherman e o Serginho, por exemplo, que hoje foi o grande destaque da partida hoje, né? A torcida sempre com o pé atrás com relação ao Serginho. Hoje ele demonstrou que, nesse quesito, o Carille tem razão em preferir o Serginho do que o Miguelito para substituir o Juliano, por exemplo. Eu não me esqueci do Juliano aqui, né? Eu ia me esquecer dele. Houve uma polêmica em relação à escolha que o Carille fez. Aí, se por um lado o Carille acerta na escolha do Serginho, por outro, ele acabou assumindo o risco de colocar alguém que estava com um grau de lesão ainda não, né, afeito a disputar aquela partida com o Coritiba. Aquela substituição que aconteceu aos 27 do primeiro tempo acabou aí se demonstrando realmente arriscada. E agora, Juliano, que é o titular nessa posição dele, não tem previsão de retorno. O departamento médico, pelo que se apura, não recomendou a escalação dele nessa partida, justamente prevendo que era melhor o retorno dele para este jogo com o CRB, e no fim acabou sentindo a lesão novamente. Vai na conta do Fábio Carille isso, né? Vai isso na conta dele, que assumiu o risco dele, resolveu arriscar, né? Estourar um jogador aí titular, agora vai ter que se virar para fazer aí sombra, substituição, enquanto ele se recupera na partida. Com um elenco envelhecido como o Santos hoje, isso é bem propício disso acontecer, não só com o Juliano, com outros jogadores. E hoje o Serginho, que inclusive tem, mas não é muito diferente da idade do Juliano, parece que tem 33 anos também, né? Foi autor do lance do gol, numa ocasião de uma assistência que o João Schmidt, fazendo aquilo que eu esperava que se fizesse do Diego Pituca essa partida, só que hoje ele não fez, deu assistência para ele no início do segundo tempo, né? Então, acho que a dificuldade que o Santos teve em termos ofensivos hoje foi em função disso, aliado também, mais uma vez, uma partida da qual o Júlio Fluck não conseguiu se encontrar no jogo, diante de um adversário que preza pela marcação, que preza por jogar sempre no contra-ataque, acabou atuando sempre em desvantagem dos marcadores, não conseguiu produzir muita coisa, sempre, lógico, buscando o jogo, enquanto, né, ele está sendo muito marcado no princípio da grande área. Mas hoje, infelizmente, há necessidade que o Santos tem nessa janela de transferência de contratar assim, um atacante, endossando aquilo que eu falei no último jogo, alguma alternativa para o Fluck de um centroavante mais de profundidade, porque se limitar a jogar apenas pelas costas vai ter a possibilidade reduzida dos nossos atacantes aí produzirem alguma coisa. E a gente precisa sim, né, formular um esquema que o atacante seja mais presente. Foi o que o Carille tentou fazer com o William Bigode nas outras ocasiões que ele perdeu aí 2 gols aí. Poderíamos ter saído com uma vitória, infelizmente por falta de pontaria isso não aconteceu. Também, né, aí já por fatores físicos, eu imagino, ter tirado o Otero, por exemplo, para a entrada do Pedrinho mais tarde. Também o Guilherme, para a entrada do Patrick, que muito se critica com relação ao Patrick, mas acho que, de certo modo, ele também pode ser um pouquinho prejudicado, sim, por não ser muito a dele jogar pela ponta. A atuação dele é mais pelo meio. Acho que hoje não produziu muita coisa, uma posição que o Carille insiste em colocá-lo, mas acho que foi mais em função de poupar o Guilherme do que propriamente, né, realmente dar uma chance realmente para alguém que, falando aqui, indo de início do que eu disse no vídeo, talvez seja uma repetição das gestões anteriores na aquisição dele, nos termos do contrato, que o Santos sendo obrigado a contratar um jogador já veterano até 2026. Quer dizer, é algo que, em termos de administração, certas coisas se perpetuam e que não deveria acontecer mais. Vou acrescentar algumas coisas a respeito também de outros que depois entraram do segundo tempo. O Thomas Rincon, talvez justamente assim como o Guilherme, mais para poupar o Diego Pituca, que estava pendurado, estava com cartão amarelo, de forma desnecessária, né, Pituca? Não era necessidade de você discutir com alguém que já, né, curiosamente, né, fez você dar aquele pênalti contra o Guarani
naquela goleada de 4-1 desnecessária, e mais uma vez com o mesmo atleta, o mesmo Chay, que agora está no CRB, você toma um cartão amarelo desnecessário. Curioso isso, né? Bom, Pedrinho, mais uma vez, precisa parar, né, de carregar a bola sempre pelo meio, embora ele teve um momento em que ele se tocou e cruzou uma bola de linha de fundo, mas bateu sem olhar, isso que ele precisa olhar muito relativo a isso. E o Miguelito, que em comparação com o Serginho, aí endossando a escolha do Carille, a torcida precisa ter muita calma e talvez precisa ter um pouquinho de pé no chão sobre as expectativas com o Miguelito. Ele quase proporcionou um contra-ataque que poderia ter realmente ter complicado nessa ocasião aí, quando já estava 1-1, por exemplo, num lance que houve uma falha do Jair, por exemplo, na falha da zaga, né, com o artilheiro do campeonato, né, que o centroavante do CRB era artilheiro, fez um golaço justamente no único momento em que o Jair piscou, né, em vez de acompanhar o jogador, acompanhou a linha da bola, no único momento em que ele se afastou do atacante, acabou guardando para o gol de empate, e numa ocasião, né, futuramente, com um erro de passe do Miguelito, poderia ter sido um contra-ataque de virada deles. Então, muita calma nessa hora com relação ao Miguelito. Talvez ele não seja um jogador tão realmente produtivo, ou pelo menos não aquilo que a torcida se espera dele. Então, e teoricamente ele possa ser mais habilidoso que o Serginho, mas na ocasião de momento, o Serginho é o jogador que o Santos precisa num campeonato como esse. E ele provou isso no senso de oportunismo dele. Mas enfim, um vídeo muito longo, eu espero que vocês comentem aí no canal e que seja realmente, dê os créditos também, ao contrário do que certos profissionais da imprensa, que eu já percebi aqui, que acompanham alguns canais que não sejam tão populares como o meu, assim, por exemplo, né? Eu vi recentemente no portal aqui, bem famoso aqui, o principal jornal aqui da Baixada, colocando aí o certo jargão que eu coloquei no vídeo anterior, né? Colocando o grande Otero a respeito, né? Poderia ter sido um pouquinho mais de solidariedade para ajudar os que desenvolveram o canal, para falar de um momento, né, que como torcedor do Santos, e que o Santos é tão carente assim de certos torcedores que não residem na Baixada, tem dificuldade de acompanhar o Santos, e que poderia dar essa força também, né? Muita gente que tem diploma de jornalista no braço, mas eu percebo, tem gente que não dá os créditos não. Essa nossa empresa da província é triste, mas você que chegou até aqui, espero que tenha gostado também. Se não gostou também, tem sugestões de críticas para reforçar no canal, na seção de comentários. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.